Namastê, tudo bem com você? Eu muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Eu sempre peço para você fazer inscrição no canal, o canal está crescendo, batemos 400 mil inscritos, estamos indo então rumo aos 500 mil inscritos, graças à sua ajuda. Esse canal trata com seriedade os temas relacionados ao holismo, ao misticismo e à prática da astrologia. Hoje é domingo, dia 30 de outubro, que horas são, filha? 3h10. 3h10. Às 3h10 eu já votei de manhã junto com a minha irmã, aqui pertinho de casa, e sabendo de quem vai ganhar, eu falei, bom, eu vou gravar já parabenizando o Lula nessa segunda-feira, o próximo presidente do Brasil, pelos próximos 4 anos. Aí na semana que vem eu vou fazer a revolução do Lula e vou fazer também a revolução da Janja, da esposa, para ver como é que serão, pelo menos 23 e 24 a gente vai dar uma olhada. Então a gente parabeniza o Lula para o governo dos próximos 4 anos como o presidente do Brasil. Eu fiz esse mapa aqui, vocês lembram, né? Semana passada ou retrasada, tratando do mapa do dia 30 de outubro de 2022, 8 horas da manhã, em Brasília, onde começaram então a votação, começou a votação para o candidato a presidente do Brasil, alguns governadores também, tá? São Paulo também, nós estávamos também com 2 governadores. O evento tinha 1.281 pontos, caiu um pouquinho de 229 e vira em 1.052, o Mercúrio em quadratura Plutão, alguma coisa tensa, um Marte ascendendo, talvez a gente tenha algum problema então no domingo por conta das urnas e tudo mais. O Bolsonaro, portanto, em 21 de março, ele é um ariano em cúspide com peixes, estando ele na casa 6, a casa 6 é a casa da saúde do mapa, a mesma casa 6 que favoreceu ele da vez passada, desfavorece ele hoje, né? Eu sempre disse, inclusive eu fiz um podcast no Inteligência Limitada, depois você passa lá, assiste meu podcast, ficou muito bom. Ele tem na casa 5 Braga Neto, eu acho que foi um tiro no pé, tá? O vice dele, eu achei que foi muito ruim, não sei se é possível, eu ainda falo no podcast, se fosse o filho dele, ele teria ganho a eleição muito provavelmente. Então o que acontece na questão do Lula? O Lula estava enfraquecido em abril, maio, embora bombando nas redes sociais com 60% de uma vantagem, ainda com as pré-intenções, e o Lula ganha muito com a entrada do Ciro e com a entrada da Tebet. E o Lula, que estava com 1.700 e pouco, ele praticamente bate no Bolsonaro chegando. O Bolsonaro ainda estava um pouquinho acima, mas o que ele ganhou? E as pessoas falaram assim, Mônica, você está tratando esse mapa de forma muito enigmática, a gente não está entendendo. Gente, para mim foi muito cristalino, vocês não entenderam. Ó, no dia de hoje a gente tem escorpião com escorpião. Esse escorpião com escorpião, ele está ascendendo. Se você conhece o idioma português, o ascender significa subir. Portanto, quem é de escorpião, eu ainda brinquei, por exemplo, o Biden, o escorpiano, se ele fosse brasileiro, ele estaria ascendendo. E quem que é do signo de escorpião? O Lula e o Alckmin. Se o Biden fosse brasileiro, ele também estaria disputando. Um exemplo que eu quero falar para vocês, para entender como é que funciona. Então, por que o Lula ganhou? E o Lula deve ganhar, porque são 3 horas agora, mas a gente está batendo às 5 horas, e o mapa dá uma certeza que ele ganha. O dia de hoje é escorpião com ascendente escorpião, ou seja, ele ascende das pessoas do signo de escorpião. Muito provavelmente, se você for escorpião com escorpião, seu dia deve estar sendo hoje muito bom. Por exemplo, o Bolsonaro, casa 6, que é a casa da saúde, em queda. Por isso que eu falei, gente, enquanto a facada proporcionou o advento dele conseguir ser presidente, isso favoreceu, agora entrou em declínio. Por quê? Por conta do vírus, né? Por conta do coronavírus, que ele caçoou, que ele brincou. Isso, quando ele tem a facada que ele acende, agora no mapa de 30 de outubro, isso foi uma questão muito forte que declina. E outro fator aqui, gente, por exemplo, a casa 3, está um Mercúrio em Escorpião Capricórnio,
é o brasileiro cansado dessa história do armamento, porque sempre as armas ficam para um grupo de pessoas mais ricas para tentar se defender, enquanto os mais pobres podem ser as pessoas que serão atacadas. E eu disse no podcast, o que eu tratei no podcast? Vai ganhar quem tiver mais merecimento. Merecimento tem uma palavrinha irmã do merecimento, que é merenda. A gente trabalha para merendar. Aquele candidato que falar que vai colocar comida na mesa vai ganhar. E o Lula já fala isso há muito tempo, onde ele quer colocar comida na mesa. Que ele sempre colocou, ele sempre defendeu os mais pobres. Algumas pessoas me contestaram, e o que elas falaram? Mônica, mas o Bolsonaro cuidou do agronegócio. Mas sempre por um posicionamento para uma classe mais elitizada, né, gente? Tá certo que ele deu terras, alguma coisa assim, mas o foco é tentar alimentar uma nação. E hoje nós temos 82 milhões de mulheres votantes, e eu disse no podcast, aquele candidato que der a esperança para as mulheres, 82 milhões de mulheres que querem ter e colocar comida na mesa, e a gente viu algumas coisas, umas aberrações que aconteceram com o aumento de comida, as pessoas comendo até osso, isso foi muito chocante para a maioria da população. Quem falasse que ia colocar de volta a comida na mesa ia ter o favorecimento do voto do Lula. 82 milhões de mulheres apostaram, portanto, no Lula, com 74 milhões do voto dos homens. Então a gente tem Bolsonaro na casa 6, que é uma casa em declínio, o que favoreceu no passado atrapalha ele, principalmente por conta do vírus, do caçoar das pessoas, isso foi muito ruim. Inclusive, gente, o debate, acho que foi na sexta, né, filho? Foi ontem, se eu não me engano, antes de ontem, perdão. O Lula, aparentemente, ele teve mais corpo, teve mais presença de espírito, ele vem para defender uma classe mais desfavorecida, e o Bolsonaro, ele não reagiu da forma que as pessoas queriam, tanto que ele comete uma gafe, né? Ele termina o debate agradecendo 4 anos para deputado federal. Eu comentei isso com meu filho, eu acho que ele tomou algum calmante, para ele não se tornar tão explosivo, e aquilo pode ter confundido mentalmente ele cometeu essa gafe. Enfim, perdeu uma oportunidade de tentar fechar com chave de ouro e não conseguiu. Ele não estava bem, paciência aí para quem gosta do Bolsonaro. Então eu tenho o Lula, um escorpiano de 20... Desculpem o barulho da moto que passou aqui. O Lula em 27 de outubro, escorpiano. O Braga Neto em peixes na casa 5, muito enfraquecido, gente. Eu sempre falei isso nos programas que eu gravo, que eu faço podcast. O Braga Neto foi um tiro no pé do presidente Bolsonaro, e o Alckmin em escorpião em 7 de novembro, ou seja, 2 escorpianos ascendendo. O Lula, por uma coincidência, é estrela do PT, se bem que ele diz que ele vai governar sem a ideia do PT. Esse mapa fala de uma estrela absolutamente poderosa, que quando a gente vê no mapa, que ela transcende para a vida da pessoa. E lembrando que a numerologia desse ano, do ano que vem, a gente tem o final da numerologia, por coincidência, no ano passado nós tivemos o ano 12, e foi um ano muito difícil por conta do vírus. E esse ano a gente está vivendo o ano 13. Muita gente associou. Como é que você faz essa conta? Pega o dia da independência do Brasil, 7 de setembro de 2022, vai ter o resultado se você somar o desdobramento, o número 13. Muita gente associou essa numerologia com o 13 do Lula. Então é isso, pessoas ficaram felizes, a maioria vence, né? A maioria dos votos das pessoas votantes escolheram o presidente Lula para ser o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. Eu só estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas falaram: Mônica, você disse em enigma. Para mim ficou muito claro com escorpião ascendendo que o homem do signo de escorpião teria chances de ganhar, e ele certamente, para mim ele já ganhou, por isso que eu estou gravando esse vídeo, e parabenizamos então o novo presidente do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ou
Lula. Parabéns então a todos da campanha, ao nosso presidente, a Janja esposa. Semana que vem eu gravo um vídeo tratando da revolução do Lula e faço um vídeo tratando da primeira-dama. Só como curiosidade, o Quiron, ele está num grau que é a pessoa que está numa casa, por exemplo, quando eu estou fazendo uma consulta e tem esse Quiron, que é um Áries grau 14, eu sei que o meu cliente está com inquilino, que ele está ruim, o meu cliente quer tirar esse inquilino da casa. E o Quiron, aqui do mapa do Lula, pede para tirar o inquilino do Planalto, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, espero que vocês tenham gostado da análise, desejando votos de felicidade. Uma boa segunda-feira a todos. Namastê, gratidão.